Olá, estudantes! Vamos lá construir um mapa mental raiz sobre replicação do DNA, tá? Essa aula aqui vai ajudar bastante vocês aí nos estudos. Do que é que você vai precisar? Uma folha raiz, pode ser uma folha de caderno e caneta. É disso que você vai precisar e eu vou colocar aqui informações que são extremamente importantes para vocês, tá? Gente, eu vou dividir esse mapa mental em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre as características do DNA. Isso por quê? Porque para poder entender o processo de replicação do DNA, você precisa entender as características do DNA primeiro, tá? Ah, mas eu já entendi as características do DNA. Beleza. Mesmo você entendendo, você vai colocar isso no seu mapa mental. Então a gente vai fazer uma linhazinha traçando aqui para dividir. Essa parte aqui eu vou falar um pouco das características do DNA, tá? Que você tem que saber. E aqui a gente vai produzir o mapa mental também, falando só do processo de replicação, ok? E tá tudo bem, tá? Então vai aí, dá uma pause aí, vai pegar o teu material, tá? Porque não adianta assistir uma aula dessa sem você estar com o seu material, beleza? Deu pause? Posso continuar? Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer no seu mapinha mental é colocar aqui ácido desoxirribonucleico, que no caso é o DNA. Então vamos colocar aí, coloca comigo. DNA. Aí coloco 2 pontos para você não esquecer que DNA significa ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, também chamado de DNA. Qual é a função do DNA? É interessante que você coloque isso também no seu mapinha mental para você poder não esquecer dessa função, tá? Quando a gente está falando de DNA, gente, a gente está falando de uma molécula que simplesmente codifica a informação hereditária e passa de geração em geração. Anote isso. Vamos lá. Por que tu está falando assim, igual como se eu não estivesse ouvindo? Porque aqui é um mapa mental para você poder ir fazendo comigo. É uma macromolécula, tá colocado? Que codifica a informação genética, tá? É uma macromolécula que codifica a informação genética e a passa de geração a geração. Ponto. Colocou aí, ó. DNA é uma macromolécula que codifica a informação genética e a passa de geração em geração. Beleza. Um detalhe importante é que essa informação genética do DNA, ela carrega informações para a produção de proteínas. E para poder acontecer a produção de proteínas, o nosso DNA tem a capacidade de produzir uma outra molécula, chamada de RNA. Então, olha só, o DNA ele tem a capacidade de DNA. Ele tem a capacidade de formar uma molécula que nós chamamos de RNA. E é essa molécula de RNA que é utilizada para poder produzir a proteína. Essa molécula que vai carregar a informação genética a nível de RNA e vai carregar a mensagem, o RNA transportador, o RNA mensageiro, o RNA ribossômico, mas enfim,
Essa molécula de RNA, ela é importante para o processo de produção de proteína. O DNA carrega a informação, transmite ela para o RNA, e essa molécula de RNA, ela é utilizada para o processo de produção de proteínas. Proteínas. Beleza? Aí aqui eu tenho o nome de dois processos. Quando o DNA produz RNA, eu chamo isso de transcrição. Eu vou também estar gravando para vocês um mapa sobre transcrição. Transcrição. Quando o RNA produz proteínas, eu chamo isso de tradução. Beleza? Transcrição, tradução. E o DNA, ele é a molécula que carrega a informação genética, passa para o RNA mensageiro, e o RNA mensageiro vai atuar no processo de produção de proteína. Uma capacidade que o DNA tem, que é o tema da aula de hoje, é a capacidade de replicação, que seria isso daqui, ó. O DNA tem a capacidade de formar novas moléculas de DNA. O nome desse processo é chamado de replicação. Replicação. Aqui é um C cedilha, tá? Não é um S não, porque meu C cedilha é assim. Replicação. Ok? Então aqui nós temos, ó, nosso mapinha mental. DNA é uma macromolécula que codifica a informação genética e a passa de geração em geração. O DNA tem a capacidade de produzir moléculas de RNA através do processo de transcrição. Proteínas, o RNA tem a capacidade de produzir proteínas através do processo de tradução. Vamos pautar aqui um pouco no processo de replicação. Para isso, vamos só rever aqui as características do DNA. Ó, características do DNA. A primeira coisa que você vai colocar aí é que o DNA é uma fita dupla. Ó, fita dupla. Além disso, é uma fita dupla antiparalela. Antiparalela. Tem professores que adoram, que acabam colocando isso aqui em prova. O DNA é o quê? É uma fita dupla antiparalela. Beleza? Outro ponto é que o DNA, gente, ele é feito de nucleotídeos. É feito de nucleotídeos. O DNA é feito de nucleotídeos. O que seria esse nucleotídeo? Eu vou colocar aqui, ó, nucleotídeo. O nucleotídeo, literalmente, é feito de três coisinhas. Uma bolinha, uma casinha e uma caixinha. Lembra disso? Uma bolinha, uma caixinha e uma casinha e uma caixinha. Simples assim. Ai, como tá ficando feio teu mapa. Tu acha? Porque o teu tá ficando igual ao meu. Lindo e maravilhoso. Beleza? Olha aqui, ó, a maravilha da coisa. Essa bolinha aqui, gente, eu chamo essa bolinha aqui de fosfato. Então, essa bolinha aqui é o fosfato. Essa caixinha aqui, essa casinha aqui, é o açúcar. Isso aqui eu chamo de pentose. Pentose. E essa caixinha aqui eu chamo de base nitrogenada. Base nitrogenada. Pronto. Isso aqui é um nucleotídeo. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Beleza. Vamos aqui. Organização do DNA. Organização do DNA. Vamos entender agora aqui como é que o DNA está organizado. Organização do
DNA. Você está anotando, tá? Você está anotando ou está mexendo aí em outra coisa? É para estar anotando junto comigo. Essa aula aqui tem que fazer um mapinha mental junto comigo. Organização do DNA. Como é que o DNA está organizado? Vamos ver aqui. Ó, tá assim, ó. É uma dupla fita. Então vamos desenhar aqui essa dupla fita, ó. Saca só. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Ó, tá, tá, tchá, tchá, tá, tá, tchá, tchá, tá, tá, tchá, tchá. Olha aqui o nosso DNA como ficou bonitão. Olha como ficou bonitão o nosso DNA, tá? Deixa eu centralizar esse negócio aqui para ficar bonito. Ó, tchá, tchá. Beleza? Ó, tá ficando assim. Nosso mapinha mental tá ficando assim. A cara da felicidade. Tá? A cara da alegria. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o 1 de novo. Tá aqui. Ok. Vamos lá. A gente vai abrir essa dupla fita aqui. Vamos abrir essa dupla fita. Ó. Tá. E tá. O que é que mantém as duas fitas unidas? Essa fita unida a essa fita. As bases nitrogenadas. No DNA, as bases podem ser adenina, que você chama de A, timina, T, guanina, G, e citosina, C. São as bases nitrogenadas. Então funciona assim. Se um lado eu tenho adenina, do outro lado eu tenho timina. Essa ligação aqui acontece porque ela é bem específica, tá? Porque sempre acontece entre bases purinas e bases pirimidinas. Por exemplo, adenina e guanina são bases purinas. São bases que possuem 2 anéis de carbono. Timina e citosina são bases pirimidinas, que só possuem 1 anel de carbono na sua composição. Então, a adenina se liga à timina. Guanina se liga à citosina. Timina se liga à adenina. Citosina se liga à guanina. Patrick, e aqui tem vento entre as bases? Não, não tem vento não. Tem as ligações. Por exemplo, tem 2 ligações aqui entre adenina e timina. Tem 3 ligações aqui, 3 pontos de hidrogênio entre citosina e guanina. Literalmente isso aqui é o DNA. Como é que essa base aqui, adenina, está ligada à guanina? Como é que essa guanina aqui está ligada à citosina? Essa timina aqui é a citosina. O que liga as bases na mesma fita é o que nós chamamos de ligação fosfodiéster. Ligação fosfodiéster. É a ligação que acontece entre o fosfato de uma base e o açúcar da outra base. Beleza? Então, tudo o que acontece no DNA, gente, é no sentido que nós chamamos sentido 5-3, sabe? Que é o sentido da vida. As fitas, elas correm na direção 5-3. Aí, é bem provável que as imagens que a gente encontra de DNA tenham o 5 lá em cima e o 3 lá embaixo, dizendo que tudo o que acontece no DNA acontece nesse sentido, que é o que nós chamamos de sentido da vida. 5-3. Então, tanto o processo de produção de proteína como a replicação do DNA vai acontecer no sentido 5-3. Então, cada agrupamento fosfato do carbono 3 se liga a um açúcar ao carbono 5 do próximo açúcar. Aí aqui forma o sentido da vida, que é o sentido 5-3. Então, tudo que acontece no DNA
acontece correndo dessa forma. Beleza? Pois pronto. Aqui é a nossa molécula DNA, carrega as informações, bererê, barará, bororô, aquela história de sempre. Quando a gente está falando sobre DNA e o seu processo de replicação, é importante destacar o seguinte: o ciclo celular. Ó, ciclo celular. O ciclo celular tem duas etapas. Nós temos a intérfase e temos a divisão, que pode ser mitose ou pode ser meiose. Beleza? Aqui na nossa fase de intérfase, você vai ter, literalmente, 3 fases. G1, S e G2. G1 e G2 são fases preparatórias, vai corrigir o DNA e toda aquela história. Mas é na fase S, gente, que ocorre o processo de duplicação do DNA. Replicação do DNA. Então, a replicação do DNA acontece aqui na fase S. Então, o DNA precisa se replicar para poder acontecer a divisão celular. E como é que acontece essa replicação do DNA? Muito bem. Olha só como é que acontece essa replicação que eu vou colocar aqui para você nesse espaço, tá? Olha só, você vai fazer aqui junto comigo essa dupla fita maravilhosa. Você vai colocar assim, ó, uma escadinha. Ó. Vamos colocar aqui assim, bonita replicação, né? Replicação. Beleza. Vamos colocar aqui as duas fitinhas, ó. Eu tenho aqui uma fita e tenho aqui outra fita. Eu já vou demonstrar aqui a fita em processo de replicação, tá? Então, vamos abrir essa fita aqui, ó. Vamos colocar para cá uma parte e vamos colocar para cá outra parte, que ela está se abrindo, beleza? E tem aqui, gente, as bases que estão aqui, ó. Pá, 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 pá. E aqui do mesmo jeito, porque não estava ligado, né? Tá, 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 tá. O que é que vai acontecer? Uma nova fita vai surgir desse lado e uma nova fita vai surgir desse outro lado. Aqui, vamos colocar como se estivesse junto ainda, ó. Então, é como se o DNA estivesse se partindo. Vamos lá. Existe uma série de enzimas que participam desse processo aqui de replicação. A direção geral do processo de replicação é a direção que eu falei. Tudo acontece no sentido 5,3. Beleza? Então, olha só. Existe uma enzima, tá? Muito importante, que eu vou colocar assim, ó, a bolinha, ó. Eu vou pintar aqui, ó. Essa enzima se chama topoisomerase. Vou pegar outro pincel, que esse daqui é mais fino. Topoisomerase. Literalmente, essa enzima aqui, ela serve para desenrolar o material genético, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Tem vários tipos de topoisomerase. Vou colocar de preto. Desenrola o material genético. Ó, DNA, né, mano? Desenrola o DNA. Desconsidera aqui, eu coloquei material genético, mas tu coloca desenrola o DNA. Então, a topoisomerase desenrola o material genético. Existe uma enzima que atua quebrando a ligação que acontece aqui, ó. Vai quebrando a fita. Vou apontar aqui, ó. Vamos colocar ela aqui, ó. O nome dessa enzima é chamada de helicase. Helicase.
helicase. O papel da enzima helicase tem o papel de cortar as ligações entre as fitas DNA. Corta as ligações entre as fitas de DNA. Então, a enzima helicase, ela vai cortando aqui a dupla fita. Então, topoisomerase e helicase são enzimas fundamentais para que aconteça o processo de replicação. Beleza. Então, está acontecendo replicação nessa fita e replicação nessa fita, tá? Levando em consideração que aqui, começa no carbono 3, a direção que vai seguir aqui, ó, é no sentido 5, 3. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer aqui? Então, quem está pegando essa aula, notando já o mapa mental, não vai entender, porque está fazendo junto comigo. Tem que entender o que está acontecendo. A fita, a nova fita, ela vai começar a surgir aqui, ó. Ó, formando a nova fita. Eita, Patrick, é? É. Vai formando aqui a nova fita. E, ó. Esse tchui-tchui é o som que faz, viu? Vai formando a nova fita. 5, 3. Ó, sentido 5, 3. Perceba que essa fita aqui, ela foi feita de forma linear. Diferente do que vai acontecer nessa outra fita. O nome da enzima que possibilita a formação de uma nova fita, que vai lá ligando as bases nitrogenadas, auxiliando na ligação das bases e formando a nova fita, é uma enzima, que eu vou colocar ela aqui em preto, chamada de enzima DNA polimerase. Tem vários tipos também de DNA polimerase, tá? Vamos colocar aqui. DNA polimerase. DNA polimerase. A função da DNA polimerase é justamente formar a nova fita. Formar a nova fita. Beleza, então aqui vai, ó, de boaça. Aqui, gente, essa fita que é feita dessa forma, nós chamamos isso aqui de filamento líder, contínuo e rápido. Então, essa replicação aqui acontece mais rápida. Então, vamos colocar assim, ó. Filamento líder. Contínuo e rápido. Essa outra fita, o Paranauê, vai acontecer um pouco diferente, tá? Vai acontecer um pouco diferente. Vai acontecer de 5,3, tá? Também. Só que é o seguinte, aqui, gente, ela é feita por pedaços. Olha isso aqui. Eu não vou girar assim não, porque senão tu vai ficar sem entender, né? Ela é feita por pedaços, ó. Ligando aqui. Vamos colocar a setinha, ó. Ligando aqui. Ligando aqui. Diferente do que acontece aqui, ó. Que é tudo de uma vez só. Aqui é por pedaços. Que é o que nós chamamos de fragmentos de Okazaki. Vamos colocar aqui, ó. Fragmento de Okazaki. Fragmentos de Okazaki. Do mesmo jeito que aqui teve participação da DNA polimerase, aqui também vai ter participação da DNA polimerase. Então vamos colocar aqui, ó, a representação dessa enzima também aqui, ó. Ela está formando aqui a fita, ó.
Tá formando aqui a fita. Vou colocar aqui a setinha. Só para poder ilustrar que a enzima DNA polimerase também está atuando aqui. DNA polimerase. DNA polimerase. Existe outra enzima que vai ligar esse pedaço com esse pedaço, que é o que nós chamamos, eu vou colocar ela assim, ó, que é o que nós chamamos de DNA ligase. DNA ligase é o que liga esse fragmento com esse fragmento. Esses pedaços aonde acontecem, os fragmentos onde acontecem o processo de replicação, são fragmentos, gente, que nós chamamos de primes, que é o mesmo lugar onde acontece o processo de transcrição. E graças a algumas enzimas é possível que o DNA construa a fita dele aqui. Então a gente pode chamar esses fragmentos de prime. E tem a ação de uma enzima, chamada de primase. Primase é ela que vai possibilitar que ocorra o processo de replicação nessa fita aqui, ampliando o material genético para poder acontecer o processo de replicação. E a dupla fita vai ser formada. Isso daqui vai perseguir no sentido 5,3, 5,3. Até formar, gente, duas novas fitas. Então, eu tenho, ó, uma fita de DNA que se abriu. Quando se abriu, uma nova fita surgiu, ó. Pá. E aqui deu origem a duas novas fitas. Perceba que manteve uma fita antiga. Por essa razão, nós costumamos dizer que a replicação ela é semi-conservativa. Semi-conservativa, tá? Ou seja, a partir de agora o DNA está sendo replicado. DNA foi replicado. Deixa eu subir um pouquinho aqui, pra vocês poderem ver, tá? Deixa eu subir aqui. Aqui, ó. O DNA foi replicado. Anotaram bonitinho aí? Beleza? Só ver se eu escrevi o nome correto, tá? Semi-conservativa. Semi-conservativa, tá certo. Ok, gente. Deixa eu aumentar aqui, ó. E olha como ficou o nosso mapinha mental. Tá bom? Então, para poder entender o processo de replicação, primeiro você teve que entender o que é o material genético. Depois você precisou entender aí a função de algumas enzimas. E em seguida, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que beleza demais. E depois a gente colocou a função das enzimas. Espero que com essa aula aqui eu tenha te ajudado aí, tá? De alguma forma. Um abraço e a gente se vê na próxima aulinha. Tchau, tchau.